Olá, estamos de volta, né? Nós encerramos a primeira parte, né, da live. E nós temos aí esse tempo normal de transmissão de 1 hora e depois disso automaticamente o próprio Instagram ele age para encerramento da transmissão. Então nós estamos respondendo a questão por que os cristãos no Brasil não deveriam ter votado em Bolsonaro. E essa primeira parte da discussão eu já deixei salvo no IGTV, no meu Instagram. Vocês podem encontrar depois o vídeo lá. Depois eu vou baixar o vídeo e também salvar no YouTube, né, no meu canal do YouTube. O link para o canal ele está no bio do meu Instagram. Vocês podem acessar o link para poder ter acesso aos vídeos dessa live e de outras que já ocorreram. Eu vou adicionar novamente o professor Romero à conversa para que ele possa continuar desenvolvendo o raciocínio que ele estava desenvolvendo quando a live encerrou, a primeira parte da live encerrou. Pronto, Pode, meu irmão, volta. pode continuar, Romero. Tranquilo. Não, eu tava, veja, eu queria recomendar um livro aqui, muito importante. Eu tava pensando esses dias nisso, né? Nas transformações da igreja, nas mudanças da igreja, o papel do Papa Francisco, né? E me lembrando de um padre que foi meu professor, foi uma pessoa que eu me referendei muito nele, e li muito a obra dele, era um grande teólogo, um grande escritor, chamado José Comblan. Comblan tem esse livro aqui, que eu acho um livro absolutamente premonitório. Esse livro é um livro marcante, chama-se O Neoliberalismo, a ideologia dominante na virada do século, José Comblan. Esse livro é de 1999, um livro de extrema atualidade. E Comblan, aqui nesse livro, é interessante que ele cria uma maneira de estudar o neoliberalismo que eu acho a maneira mais inteligente que eu conheço. Porque ele dividiu o neoliberalismo nas suas várias faces, né? A face econômica, que é a mais importante, a face social e política, a sua face cultural e a sua face religiosa. Ele diz que o neoliberalismo vai ter um impacto nas religiões, né? Você vai ter religiões no seu formato neoliberal. Eu acho muito importante essa posição do padre Comblan. Mas, ao mesmo tempo, Comblan sempre dizia uma coisa que é importante, né? Por a religião ser uma instituição contraditória, e não é diferente com o catolicismo, você vai sempre ter experiências que podem surpreender dentro da própria história. Então, de fato, é um momento muito difícil para o catolicismo brasileiro, né? Veja, o catolicismo brasileiro, boa parte dele apoiou abertamente Bolsonaro. Hoje nós podemos falar de uma extrema-direita católica, com os seus militantes de rede social, com as suas organizações, com os seus grupos, né? Com bispo que apoia isso, com padre que apoia essa extrema-direita, né? Com formação em seminário católico disso, né? Seminário que tem palestra com gente de extrema-direita, etc, etc. Agora, eu diria o seguinte, isso está em profunda contradição, isso a Igreja Católica no Brasil está sentindo na pele isso, em profunda contradição com o papado. Então, o atual Papa, o Papa Francisco, ele tem se posicionado terminantemente contrário a essas posições, né? A posicionamentos fascistas, a posicionamentos violentos, a posicionamentos que não têm nenhum apreço pela natureza, posicionamentos que, na verdade, tem horror à natureza, né? Então, o Papa é muito simpático a questões ambientais, a situação do planeta, a preocupação com os mais pobres e com a fome. Então, assim, isso tem criado um problema muito grave para o catolicismo brasileiro, não é? E tem dividido boa parte do catolicismo brasileiro. E isso, para você ter uma ideia, existem grupos no Brasil e fora do Brasil que já fazem campanha contra o Papa, né? Então, esses dias eu estava vendo no site daquele Instituto da Unicinos, né? O site do Instituto da Unicinos que traz documentos, traz textos, né? Traz a face dessa direita católica e por que ela não se espelha, não se sente representada, né, pelo Papa Francisco. Então, nesse sentido, eu diria,
que de fato há um crescimento dessa extrema-direita católica, é visível. Ela, desde 2013, entre 2013 e 2020 agora, eu tenho notado um crescimento muito grande dele, dessa extrema-direita católica. Agora, eu diria que ela não é, digamos assim, ela não cresce sozinha, ela não só tem ela em campo jogando, né, dentro do catolicismo no Brasil. Eu diria que as contradições do governo Bolsonaro e o seu fascismo explícito traz outras experiências, então eu sinto um incômodo muito grande dentro do catolicismo do Brasil, com comunidades leigas, com alguns padres, alguns poucos bispos, né, muito incomodados com esse governo Bolsonaro, com o crescimento da extrema-direita, com o crescimento desse fascismo, suas práticas visíveis nas ruas e tal. E, consequentemente, as pessoas começam a se preocupar, começam a se organizar, começam a se encontrar, começam a cobrar, começam a, digamos assim, de certa forma, sentir, digamos assim, na pele o quanto isso é complicado. Então, assim, eu diria, eu quis a reabertura dessa live para falar exatamente desse outro lado, que eu acho fundamental. Eu tenho dado um olhar cuidadoso a isso, tenho trocado ideia com algumas pessoas, tenho escutado algumas lives, não é, de teólogos, teólogas, religiosos, religiosas, que de fato tendem a mostrar que há digamos assim, que a extrema-direita católica ela já não tem mais a força que tinha, por exemplo, há 3 anos atrás. Isso, para mim, é muito importante, né? Alguns falam, inclusive, do declínio dessa extrema-direita católica, o declínio desse catolicismo conservador. Porque o Papa Francisco, ele percebeu que a igreja, ela, de fato, estava perdendo o pé com esse mundo contemporâneo. E, consequentemente, você teria duas escolhas. Né? Você teria duas escolhas. Ou você voltava-se para dentro da igreja, como era o projeto de Bento XVI, voltar para dentro da igreja, importante não é o número, mas é a qualidade, e reafirmar uma identidade católica sobre todas as coisas. Esse era um caminho. E aí, defender a moral católica, a doutrina católica, o anti-ecumenismo, etc, etc. Esse era um caminho. O Papa Francisco, ele optou por um outro caminho, né? Que é o caminho de perceber as contradições da igreja, de perceber os limites dessa prática católica, de perceber que esse não é o melhor caminho, porque não só é um caminho que perde fiéis, como é um caminho muito ruim no diálogo com o mundo contemporâneo, com a ciência, com, digamos assim, as mudanças, as mutações sociais, com as mudanças de costume. E uma coisa que eu acho fundamental, a preocupação do Papa, é exatamente com o que o mundo vive. Então, assim, o Papa percebe que o mundo caminha, o mundo pode caminhar para uma outra guerra, o mundo pode caminhar para uma... E essa outra guerra, essa quarta, pode ser uma tragédia. Essa, digamos assim, depois da Guerra Fria, uma quarta, porque a Guerra Fria seria a terceira, em tese, teria sido a terceira, né? Então ele percebe as contradições disso. Agora, tem uma coisa que eu acho fundamental nesse Papa, que foi alertado por um ateu, não foi nem um cristão que alertou. Foi o dono da revista Carta Capital, que é o jornalista Mino Carta. Mino Carta, há uns 2 anos atrás, ele esteve na Itália e ele disse que voltou e disse numa entrevista da própria revista dele, no editorial, ele fazia o editorial da revista. Ele disse, olha, só há hoje na Europa um estadista, de fato, chama-se o Papa Francisco. Dizendo ele como ateu, eu sou um ateu. Hoje não tem nenhum político que tenha a estatura de estadista como o Papa Francisco. Então, o Papa Francisco hoje digamos assim, um religioso, um líder espiritual e também um líder político que pensa a Europa como um todo e que pensa a Europa para além da Europa. Não é? Então, Mino Carta, ele disse que ele ficou muito interessado, né, sobre o que quer o Papa Francisco. Digamos assim, qual é os seus escritos. Então o próprio Mino Carta começou a dizer que estava lendo os escritos do Papa, né? Os escritos do Papa sobre o meio ambiente, os escritos do Papa sobre família, os escritos do Papa sobre fome, sobre a geopolítica internacional, sobre o papel do catolicismo no mundo contemporâneo. Então ele começou a ler os escritos do Papa, o Mino Carta. E aí ele escreveu um editorial, eu tenho esse editorial, faz uns 2 anos na revista Carta Capital, defendendo essa tese de que só há um estadista. Então eu diria que o Papa, pelo peso que ele tem dentro da igreja, ele pode mudar
em parte, os rumos da Igreja Católica no Brasil. Então, assim, eu diria que a extrema-direita católica ela não conta com o Papa, ela não tem o Papa como aliado, inclusive elas torcem para que o Papa morra, porque elas acham que com a morte do Papa vai vir aí um outro Papa conservador, tão quanto Bento XVI ou até pior do que Bento XVI. Então, assim, o catolicismo brasileiro, ele vive um momento muito difícil por conta de que essa extrema-direita católica, ela, de certa forma, encalacrou um certo catolicismo, porque essa extrema-direita católica, ela bancou o tal do escola sem partido, ela bancou o conteúdo desse projeto nefasto, que é o Escola Sem Partido, ela bancou, inclusive, divulgando em missa, divulgando em documentos, em textos, essa coisa da ideologia de gênero. A Igreja Católica, em sua forma extremada de direita, ela militou e milita contra homossexuais, significa dizer, a extrema-direita católica ela é homofóbica, ela é transfóbica, ela é muito marcadamente por um certo racismo, então ela é muito antifeminista sobre o direito das mulheres, ela acha que o feminismo destruiu o casamento monogâmico, o feminismo defende aborto. Então, assim, essa extrema-direita católica, ela tem uma pauta extremamente conservadora. Só que, veja, essa pauta extremamente conservadora do catolicismo brasileiro na sua forma extremada, ela chegou a um limite. E o limite está naquilo que tem feito do outro lado, né, do oceano, o Papa Francisco. Então eu queria dizer que a Igreja Católica hoje ela vive uma profunda contradição. Então não é de todo surpreendente que ela tenha votado em Bolsonaro, que ela apoie Bolsonaro, que ela ainda apoie Bolsonaro. Então você tem um grupo de padres fechado com Bolsonaro. Você tem um grupo de bispos fechado com Bolsonaro. Você tem um grupo de cardeais fechado com Bolsonaro, mesmo sabendo que ele é uma tragédia. Mas ele é o melhor, porque o ódio deles, digamos, o amor que eles têm a Bolsonaro não é tanto, mas o ódio que eles têm ao PT é muito grande. Então é um antipetismo, um antilulismo, um anticomunismo. E eles acham que o comunismo trouxe tudo de ruim para o mundo. Essa coisa vai para Cuba, vai para Venezuela e não sei o quê. Então, assim, esse tipo de discurso, ele está chegando ao limite. Ele está chegando ao limite, eu percebo isso, né? As próprias contradições desse governo fascista Bolsonaro vai facilitando o limite desse discurso. E eu diria que podemos ver tempos em que esse catolicismo romano de esquerda ele vai acordar. Ele já está acordando em pequenas comunidades. Ele tem tomado posições bastante críticas, né? Você pega uma figura como o padre Júlio Lancelotti, ele virou uma referência para esse catolicismo brasileiro de esquerda, né? Cuidado com as pessoas que vivem na rua, em situação de rua, a preocupação com máscara, cuidar deles, comida, a preocupação com a fome, né? Então isso está mudando um pouco, né? Comunidades católicas começam a retomar seu trabalho, o CEBI, o Centro Ecumênico de Estudo Bíblico, as pastorais sociais, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra está vivíssima, aí na luta ainda pela reforma agrária. Então, assim, eu diria que há um catolicismo de esquerda que não morreu, e que se inspira, né, nos tempos de ouro na teologia da libertação. E isso, eu diria, esse catolicismo que não morreu, ele vai ser a pedra no sapato de Bolsonaro. Ele vai ser a pedra no sapato desses fascistas. Ele vai, na verdade, ser muito importante, não é? Para a luta política vindoura, ainda este ano já, 2020, e, consequentemente, depois de 2020. Então é assim que eu vejo, né? Para não dizer que não falei de flores, né? Para não dizer apenas que falamos só da extrema-direita, porque eles votaram em Bolsonaro, o que é o voto em Bolsonaro, quem é Bolsonaro, nós falamos tudo isso aqui. Mas eu acho que é bom ver o outro lado também, né? Eu acho que é bom ver esse outro lado. Há uma entrada, por exemplo, e eu termino aqui, né, da palavra necropolítica num certo catolicismo de esquerda, em que percebe que essa política da morte ela é anti-evangélica, essa política da morte ela de fato ela mutila os mais pobres, essa necropolítica é racista. Então, assim, há uma compreensão de que a necropolítica é anti-evangélica e é papel de todo cristão católico combatê-la.
né? Então, isso eu acho importante. Eu vejo isso, eu vejo que há sinais, digamos assim, de protesto, de esperança, de luta, não é? Mesmo nessa pandemia, mesmo com esse Covid-19, mesmo sabendo que tantas pessoas morreram, estão morrendo e vão morrer por conta de uma política suicida que é esse do governo federal. Mas mesmo assim eu diria que há uma resistência católica importante. Eu acho injusto não percebê-la, injusto não falar dela, e tudo bem que a extrema-direita católica tem seu peso, né? Desde 2013 tem crescido em número e tem crescido em presença pública. Mas ela não está só, e ela não tem o apoio do Papa, e de certa forma eu não tenho dúvida, a política da extrema-direita católica é profundamente equivocada, entendeu? O tipo de pauta deles uma pauta, o tipo de pauta deles extremada, conservadora, só leva ao ódio, à divisão, e principalmente o desrespeito, né, à condição dos mais pobres. Então era para isso que eu queria que a gente reabrisse a live, a minha parte era isso, Alexandre. Eu não sei qual é o que você tem para dizer daqui para frente. Fique à vontade. Não, eu concordo completamente, né? Quando a gente pensa também o cenário protestante brasileiro, muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Mas você tem diversas igrejas e lideranças que estão dentro de um espectro mais progressista, vamos dizer assim. O movimento ecumênico brasileiro, na sua grande maioria hoje, nesse diálogo entre protestantes e católicos, estão muito mais próximos de um pensamento progressista. Igrejas como essa que eu faço parte, que é a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a IPU, que já surgiu durante o regime militar, na década de 60, como um conjunto de comunidades que foram banidas, que foram expulsas da Igreja Presbiteriana do Brasil, exatamente porque foram igrejas e pastores que se opuseram à ditadura militar, que assumiram, né, um posicionamento de defesa dos direitos humanos, que tinham ideias progressistas, que defendiam o diálogo ecumênico. Porém, quando a gente pensa na ditadura militar, aquela celebração ecumênica que ocorre em São Paulo com Dom Evaristo Arnes, com Jaime Wright, que era um pastor da IPU, e o Rabino Sobel, né, o Rabino representando a comunidade judaica, por ocasião do assassinato, né, do jornalista Vladimir Herzog, foi o primeiro momento assim que deu visibilidade aos horrores assim da ditadura militar, né? Porque depois dessa celebração ecumênica, em que a catedral foi lotada, a toda a parte externa, isso teve repercussões até mesmo internacionais, né? Se chamaram a atenção para os horrores da ditadura no Brasil, o que fez com que, posteriormente, né, até a certidão de óbito do Vladimir fosse mudada e precisasse ser colocado na certidão que ele morreu por consequências de torturas praticadas pelo regime, né? E quem estava na celebração, um dos nomes era um pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, o Jaime Wright, que junto com Evaristo Arnes, né, contribuiu para a preservação de documentos, né, enviados para Genebra, para o Concílio Mundial de Igrejas, documentos que foram preservados e depois serviram como base para a publicação do livro Brasil Nunca Mais, né, sobre as torturas durante o regime da ditadura militar. E a IPU, embora se constitua uma igreja que numericamente é pequena em relação a esses megas templos dessas comunidades pentecostais, ela tem mantido muito vivo um discurso de oposição a abuso. Por exemplo, nos últimos meses, né, o meu presbitério, o presbitério que eu faço parte, o presbitério do Salvador, né, vem apresentando posicionamentos públicos, né, constantemente com relação aos abusos que têm sido feitos pelo governo. Se você circular na internet e fizer buscas, há alguns posicionamentos, né, sobre esses últimos atos, né, absurdos que o governo tem praticado,
Então, você tem igrejas fazendo isso. A IPU é uma delas, setores também dentro da igreja luterana, principalmente da ISLB, que é a Igreja Evangélica Luterana, Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que é uma ala progressista muito forte. Dentro do metodismo também, diversas igrejas batistas. Você tem muitos batistas de perfil conservador no Brasil, mas você tem importantes líderes batistas no Brasil, né? Eu conheço vários, que a partir das suas comunidades locais também têm assumido posturas progressistas, né? E que também são muito ativos no movimento ecumênico, muito ativos nesse diálogo com a sociedade, esfera pública, com universidades. Eu sou sergipano, sou aqui de Aracaju, né? Eu não digo isso simplesmente como uma forma de me vangloriar, mas até com uma certa tristeza, né, de não encontrar, por exemplo, em Sergipe, outras lideranças no meio protestante que tenham assumido, por exemplo, as posturas que eu tenho assumido aqui. Eu lamento, né? Porque não é como forma de me vangloriar, porque como forma de demonstrar que, infelizmente, é fato, há uma maioria evangélica alinhada com esse tipo de pensamento, com a qual eu e muitos outros protestantes não nos identificamos com ela. Não nos sentimos representados e até sofremos, né? Porque quando nos apresentamos, às vezes, em certos eventos, as pessoas nos olham com desconfiança, como se nós fôssemos iguais a eles. Como se o nosso modo de pensar, as ideias que nós defendemos fossem ideias semelhantes a desse grupo. Pois eu não tenho nada, não me alinho em nada com o pensamento de líderes como Silas Malafaia, ou Marcos Feliciano, ou com outras lideranças que talvez não sejam tão midiáticas, que para mim me causam vergonha. Né? Eu faço questão de me distinguir dessas lideranças. Né? Isso é algo que eu faço questão. E diversos outros, Brasil afora. Entendendo que, sim, que tem partido do protestantismo posicionamentos muito claros no tocante à igualdade de gênero. A IPU é uma dessas igrejas que já surge com uma postura de igualdade de gênero, onde você tem lideranças femininas numa mesma condição de igualdade com lideranças masculinas. O mesmo no tocante a temas como a população LGBT, há diversas igrejas inclusivas, e essas igrejas inclusivas estão localizadas dentro do contexto do protestantismo, tanto no Brasil quanto no mundo. Né? Entre os presbiterianos nos Estados Unidos, né, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América já vinha assumindo esses posicionamentos em outros momentos, mas desde 2016 decidiu oficializar, formalizar a sua posição, né, de acolhimento a pessoas homoafetivas em todos os espaços da igreja, até mesmo como liderança, como pastores e pastoras, né, como também a celebração de cerimônias religiosas, acesso a todos os sacramentos. Então, isso vem ocorrendo no mundo afora, como luteranos da Suécia, luteranos dos Estados Unidos, e no Brasil essa mesma tendência protestante se faz sentir, embora minoritária, também em várias entidades. Né? Nós temos entidades como a SESI, aqui em Salvador, em promoção dos direitos humanos, promoção de defesa exatamente das populações indígenas, que está sofrendo tanto durante essa pandemia. A Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, está cheia de protestantes progressistas lá, embora tenha uma perspectiva mais interreligiosa, mas foi, no seu início, teve, dentre os fundadores, muitos desses protestantes progressistas da década de 60, né, foi Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, e outras entidades, né, do mesmo perfil, o CEBI, que já surge com um ideal ecumênico, né, tendo padres, freis como o Carlos Mester, mas também pastores, né, que contribuíram para a fundação do CEBI, né, com essa questão da leitura popular da Bíblia, a conexão entre a leitura do texto sagrado e a realidade social. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC,
que é a versão aqui nacional do que é o Concílio Mundial de Igrejas, né? Esse mesmo foi tão importante para as denúncias dos abusos durante a ditadura militar brasileira, tendo o Jaime Wright como esse intelector, e no Brasil nós temos o CONIC. No CONIC são pouquíssimas as igrejas que estão lá representadas, entre elas a IPU, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Anglicana, um ramo dissidente dos batistas no Brasil, que é a Aliança de Batistas do Brasil, do qual faz parte a Igreja Batista do Pinheiro, aqui em Maceió, que é uma igreja que assumiu um protagonismo de acolhimento a pessoas LGBT. Né? A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, no Brasil, é uma outra igreja que faz parte, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Né? Essa de Maceió é da pastora Ódia, né? Isso, Ódia Maceió é da pastora Ódia. Ódia Barro, certo. Que faz parte da Aliança de Batistas do Brasil, que depois desses posicionamentos, essas igrejas foram expulsas da Convenção Batista Nacional, e essas igrejas acabaram tendo que se organizar uma aliança chamada Aliança de Batistas do Brasil, com igrejas batistas de perfil progressista, como essa Batista do Pinheiro, lá em Maceió, a Igreja Batista Nazaré, por exemplo, em Salvador, que esta semana perdeu uma importante liderança, o pastor Djalma Torres, que faleceu por consequência do câncer, né? Uma importante liderança para o movimento ecumênico, diálogo religioso. Pastor Djalma Torres, famoso, exatamente. Pronto, faleceu essa semana. Então nós temos, sim, esperança. Né? Há esperança, sim. É uma minoria, mas que tem sido muito ativa, que tem sido uma voz de denúncia em vários espaços, que não tem ficado em silêncio. Isso tanto no contexto católico como no contexto evangélico, e muito seguros nesse diálogo ecumênico, atuando juntos. Eu digo há muito tempo, eu pessoalmente há muito tempo que eu não tenho muita convivência com o meio evangélico, por exemplo, sergipano, não tem condições mesmo de diálogo, porque acaba sendo segregado, e a minha convivência com esse catolicismo progressista aqui de Sergipe. Perfeito. É um catolicismo progressista, e a busca de apoio criando redes de comunicação através de mídias sociais com outros cristãos dessa mesma perspectiva espalhados pelo Brasil ou que estão em outras partes do mundo também. Porque, em termos assim, eu, como eu digo, não me identifico com esse tipo de evangelicalismo brasileiro, e isso às vezes nos coloca numa posição de isolamento, de solidão, e de sermos constantemente difamados, caluniados, que é uma forma de tirar a nossa credibilidade, fechar as portas das comunidades, porque nós somos vistos como indivíduos subversivos, indivíduos que vão influenciar negativamente as comunidades que se entendem como guardiões, como dizia o Rubem Alves, escreveu um livro importante, que é Religião e Repressão, um livro publicado pela editora Loyola, eu acho. E no Religião e Repressão ele identifica um tipo de protestantismo brasileiro que ele chama de protestantismo de reta doutrina. Né, que acha que a sua interpretação doutrinária caiu pronta do céu, foi dada pelo próprio Deus. Então, esse protestantismo de reta doutrina se vê constantemente ameaçado. É uma fragilidade. Hoje a masculinidade deles é ameaçada, a doutrina é ameaçada, tudo serve como ameaça. Então eles se armam no sentido de caluniar qualquer um que tente mostrar que há alternativas, né, para o protestantismo no Brasil ou para o catolicismo no Brasil. Então, a minha fala também vai nessa mesma direção. Eu não tenho mais nada a acrescentar nesse sentido. Não, eu acho importante, Alexandre. Eu também não teria tanto, mas só dizer o seguinte, eu fico muito feliz que a gente possa estar nessas lives refletindo sobre isso. Quando a gente decidiu esse tema semana passada, para você ter uma ideia, esse tema foi o mais que as pessoas reagiram. Assim, mandaram mensagem para mim, essa coisa do anti-bolsonarismo e tal, e eu dizendo, olha, para mim é uma convicção. Não é uma coisa passageira, conjuntural, digamos assim. Eu pertenço a um cristianismo antifascista.
Então, para mim, Bolsonaro é um fascista, então eu vou estar contra ele, não tem como, entendeu? Então, eu tentava mostrar para as pessoas que era fundamental, digamos assim, o combate a esse fascismo, o combate a essa necropolítica, o combate a essas formas de racismo. Então, é fundamental para, digamos assim, para que de fato se pregue o evangelho, para que de fato se viva o evangelho, para que de fato se fale que é cristão, entendeu? Então, assim, eu senti muito isso e acho que foi muito importante pensar assim. Agora, era, digamos assim, uma coisa que ficou muito forte em mim, era que, de fato, a gente ia para a crítica, obviamente, ao que esse governo tem feito, que é o que a gente fez na live anterior e fazendo agora também, mas eu acho muito bom terminar assim, né? Você colocar nesse âmbito como está o protestantismo, o hegemônico, esse protestantismo dos de baixo, as práticas da IPU, que eu acho fundamental aqui em Aracaju, que é uma igreja que para mim é muito nova. Eu estou aqui há mais de 20 anos e para mim é muito novo essa ideia de uma igreja que acolhe LGBT, uma igreja mais positiva, acolhedora, que a espiritualidade dessa igreja passa por essas práticas. Então, eu acredito muito nisso, né? E acho muito importante. Tenho dialogado com pessoas aqui nessa linha, que são as pessoas que também você dialoga. Eu diria que quando sairmos dessa pandemia, eu acho que os nossos laços, por incrível que pareça, estarão mais estreitos ainda. Eu estava pensando nisso, né, escutando esses dias uma fala de Zezito, de Irene, do Padre Soares, do pessoal da comunidade, um pastor que eu admiro muito também, eles falando. Então, assim, a ideia de sair dessa pandemia, nós vamos ter a necessidade de nos encontrarmos mais, né? De afunilarmos uma formação teológica, uma formação bíblica, uma formação político-pastoral. Eu sinto isso muito forte. Eu tenho pensado nisso nessa pandemia, nesse isolamento que eu estou vivendo, nessa quarentena, e de certa forma as nossas lives, teologia e afins, é para pensar um pouco isso. Então, eu tenho pensado isso. Eu sei que os tempos são nefastos, eu não tenho ilusão. Eu sei que os tempos são sombrios, como dizia Hannah Arendt, eu não tenho ilusão. Mas veja bem, eu diria que são nesses tempos que na história da igreja, no passado, olhando para trás, na história da igreja, onde ela mais testemunhou. Digamos assim, é bom deixar claro, Bolsonaro não é novidade na tradição de opressão na história da humanidade. Então, assim, antes de Bolsonaro veio o Império Romano, veio, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante perceber que em momentos de treva, em momento de obscuridade, em momento de perseguição, os cristãos se levantaram. Né? Muitos cristãos se levantaram. Aconteceu isso contra o Império Romano, aconteceu isso na Idade Média com as heresias, aconteceu isso no debate sobre os pobres durante a Revolução Francesa, aconteceu isso contra o fascismo, contra o nazismo. Então, assim, aconteceu isso contra a ditadura militar do Brasil, como você bem citou, né? Então, assim, temos grandes nomes de pastores que combateram a ditadura, como temos de padres, de bispos, de cardeais, como temos de cristãos que não têm nenhum título, né? E que combateram a ditadura militar. Então, eu acho fundamental isso. E diria, esses cristãos, eles estão, de certa forma, a partir das suas condições, se reorganizando. Então, foi muito importante a live nesse sentido. Eu fico muito feliz. Mas da minha parte é isso, né? Agradeço demais as pessoas que escutaram a gente, que participaram e que têm suas questões. E assim, a vida continua. Tá certo? É isso, meu amigo. Boa noite a todos e todas. Boa noite a você, Alexandre. Tranquilo. Pronto, só lembrando ao pessoal que tanto essa parte aqui como a primeira parte já está disponível aqui mesmo no Instagram, no IGTV, fica o vídeo lá salvo. Para quem de repente não assistiu, pode acompanhar depois. Vou fazer o mesmo com essa segunda parte, como também eu estou salvando os vídeos num canal no YouTube. Né? Essas últimas transmissões que nós fizemos, eu estou sempre baixando o vídeo da live, salvando no YouTube, para depois o pessoal poder compartilhar e ficar como um registro. E o mesmo está ocorrendo com a transmissão de hoje. Então, assim que eu encerrar, eu já vou deixar a live salva aqui no IGTV, na minha página do Instagram, e depois vou baixar o vídeo para salvar também no meu canal, também lá no YouTube, para quem quiser acompanhar e de repente compartilhar. Desejo mesmo um abraço a todos e todas, né, uma boa noite a todos e todas, e
na próxima semana a gente está aqui de volta com um novo tema. Tamo Teologia e a quarta-feira estamos de volta. Um abraço. Valeu. Uma boa noite.